trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 315. Completamente estupefato. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Ruin gostava de pessoas com status, já que eles tendem a ser altas e bonitas. Além disso, todos eles sabiam como lisonjear as mulheres, o que, para a própria vaidade de Ruin, era muito importante. Ruin não se importou com a conotação que seu status teve, contanto que você pareça bonito e soubesse como agradá-la, você passa. Ela parecia uma rainha brincando com seus homens. No entanto, Al-Rai não foi capaz de entrar nas suas qualificações. Isso era porque, mesmo Zal-Rai sendo encantador, ele não conseguia chamar sua atenção. Zal-Rai também olhou para Ruin. Ele sabia sobre essa noiva fazia muito tempo. Mas, esta era a primeira vez que ele veio vê-la pessoalmente. Ruin era uma mulher bonita, com longos cabelos castanhos e pele clara. Ela estava vestindo roupas brilhantes, ela parecia uma linda flor da primavera apenas por estar sentada ali. Entretanto, Al-Rai não gostava de mulheres como ela. Era amplamente conhecido que ela era extremamente arrogante. Mesmo ela sendo extremamente atraente, ela sempre dava a impressão de arrogância e frivolidade. Tais atitudes não eram do gosto de Zal-Rai. Laura olhou para Ruin. Ao contrário de Zal-Rai, Laura e Nier tinham visto Ruin muitas vezes antes. Ruin era uma mulher que estava constantemente no centro das atenções na cidade-casa. Elas tiveram algumas interações antes, mas desde que suas disposições eram muito diferentes, elas não conseguiram ter muitas conexões. Zal-Rai não tomou a iniciativa de cumprimentar Ruin, ao invés disso, ele virou a cabeça para Shui. Shui imediatamente entendeu a intenção de Zal-Rai. Ele chegou ao lado de Zal-Rai e disse: "Jovem mestre, como o atendente disse, uma jovem senhora queria ver você, mas estava com medo de perturbar o seu descanso, por isso ela esperou por você no salão de jantar. Esta é a jovem senhora Ruin." Ele disse como encaminhado de Ruin. Embora as palavras de Shui parecessem normais, claramente transmitia o que Zal-Rai queria transmitir. Shui disse que Ruin queria visitá-lo, mas estava com medo de perturbá-lo e, portanto, ela esperou por ele no restaurante. Mas o que ele não expressou foi o fato de que Ruin enviou um pedido para ver Zal-Rai, assim fazendo Zal-Rai ir vê-la no salão de jantar. As palavras de Shui ecoaram por todo o salão de jantar, as pessoas dentro do salão de jantar conheciam bem Ruin, ela se importava profundamente com a face. Agora, com as palavras de Shui, ficou parecendo que ela estava implorando pela atenção de Zal-Rai, isso era algo que ela não podia suportar. Quando Ruin ouviu as palavras de Shui, sua aparência ficou pior. Ela colocou sua taça de vinho pesadamente sobre a mesa, fazendo o salão de jantar inteiro silencioso. Todas as pessoas presentes olharam para Zal-Rai como se eles estivessem esperando para ver um bom show. Eles viram Zal-Rai como um pequeno nobre vindo de algum lugar desconhecido que só veio aqui para manter as aparências. Os nobres sempre exibiam seu status quando encontravam alguém de menor status social. Mas este método não funcionaria bem contra Ruin. No ducado de Purcell, Ruin era uma princesa. Era imprudente não dar a Ruin qualquer feice enquanto estiver dentro do ducado. Contudo, Al-Rai não se importou, ele pensou que as palavras de Shui foram ditas muito bem. Ele não prestou atenção na reação de Ruin, já que atualmente, ele supostamente deveria agir como um playboy que não sabia a imensidão do céu e da terra. Então, se ele agisse normalmente, as pessoas ficariam desconfiadas. Zal-Rai assentiu. Então ele virou sua cabeça para Ruin e disse: "Este aqui não sabe por que a jovem senhora quer me ver." Ruin olhou para a expressão delicada de Zal-Rai. Com uma expressão pálida, ela perguntou: "Você é o Wales?" Zal-Rai assentiu e respondeu: "Eu sou Wales." Ruin bateu na mesa, imprudente. "Você se atreve a ser indelicado comigo?" Zal-Rai olhou para Ruin como se ele estivesse curioso. "Isso é indelicado?" "Primeiramente, eu não sou um cidadão do ducado. Segundamente, eu sou um mago, eu tenho uma autoridade correspondente."
Não pode ser que a jovem senhora não saiba sobre isso. O rosto branco de Huyin estava cheio de raiva. Ela olhou para Zhao Hai e disse, mago imprudente, não se esqueça de que você ainda está nas terras do Ducado de Purcell. Ousando ser rude comigo? Parece que você não quer mais viver. Zhao Hai franziu suas sobrancelhas. Jovem senhora, se não houver mais nada, então eu irei me despedir. Parecia que ele não estava levando a sério a ameaça de Huyin. As pessoas dentro do salão de jantar olharam para Zhao Hai. Eles não esperavam ver tal cena. Na visão deles, Zhao Hai tinha bolas muito grandes. Dentro do ducado, aqueles que não davam face a Huyin estavam simplesmente querendo morrer. Huyin estava muito furiosa para falar. Zhao Hai olhou para a aparência de Huyin, então calmamente acrescentou, jovem senhora, se realmente não houver mais nada, então eu irei me despedir. Eu ainda preciso me apressar amanhã. Huyin não suportou mais como Zhao Hai a tratou. Ela segurou seu chicote e chicoteou em direção a Zhao Hai, mas de repente uma lâmina de vento apareceu, golpeando o chicote para longe de sua mão. A lâmina de vento era de Meg, ela era uma maga do 6º nível. Embora ela tivesse o livro de ferro em suas mãos, Merine sempre a instruiu a não usá-lo o máximo possível, e ao invés disso, usar sua própria magia. Isso era para que ela pudesse melhorar sua própria força o mais rápido possível. O livro de ferro era, afinal de contas, apenas uma ferramenta externa, e confiar demais em ferramentas externas não era bom. Ao mesmo tempo, Shui também fez seu movimento. Outro Shui apareceu do lado de Huyin, agarrando seu pescoço. Os visitantes do salão de jantar congelaram por um momento, então um alvoroço rapidamente se seguiu. Eles não pensaram que Zhao Hai se atreveria a levantar uma mão contra Huyin, suas bolas eram muito grandes. Enquanto isso, eles também notaram a proeza de Shui. Eles não pensaram que um guerreiro formidável como o Shui estaria servindo Zhao Hai. Zhao Hai tossiu e disse, certo, Shui, por favor, solte a jovem senhora. Shui bufou, então o clone ao lado de Huyin desapareceu. Huyin estava realmente apavorada, ela realmente pensou que Shui iria matá-la. Era preciso saber que, para alguém como Shui que matou muita gente, ele teria uma aura assassina que o cercava. Huyin era como uma planta cultivada em uma estufa, exceto quando ela usava feitiços mágicos durante os treinos, ela não tinha nenhuma outra ocasião que ela precisou usar magias. Então, quando Shui veio agarrá-la, ela não conseguiu reagir a tempo. Depois que Shui largou Huyin, Zhao Hai olhou para ela e disse, eu peço desculpas para a jovem senhora pela grosseria do meu subordinado. Mas se a jovem senhora não tivesse me atacado, ele não agiria. Então, o que a jovem senhora realmente quer comigo? Se não for nada, então eu realmente gostaria de descansar. Huyin respondeu, mas sua resposta fez com que todos os presentes parecessem estranhos. Ela olhou para Zhao Hai com um olhar complicado. Senhor, por favor, espere um minuto, eu acho que nós começamos com o pé errado. Eu apenas vim para perguntar ao senhor se você estaria disposto a me vender aquele boi que puxou sua carruagem. A resposta de Huyin fez com que todas as pessoas do restaurante ficassem sem palavras. Eles olharam atordoados para Huyin, eles não pensaram que Huyin daria tal resposta. Ouvindo as palavras de Huyin, Zhao Hai finalmente entendeu o porquê ela veio encontrá-lo hoje. Ele não pode deixar de ficar surpreso, depois ele sorriu, eu terei que me desculpar com a jovem senhora. Esse boi foi algo que meu amigo Homem-Fera me presenteou, eu não posso vendê-lo para você, me desculpe. Huyin repentinamente se tornou uma falante educada, ela rapidamente respondeu, o senhor é muito educado. Já que a besta mágica é algo importante para o senhor, então eu não irei mais levantar a questão de comprá-lo. Certo. Quais assuntos o senhor tem para vir ao ducado? Talvez eu possa ajudar. Essa transformação repentina de Huyin deixou a mente de Zhao Hai em branco. Mas, desde que Huyin estava sendo educada, ele não poderia continuar dando a ela o seu lado frio. Ele balançou a cabeça e respondeu, a jovem senhora é muito educada.
Desta vez eu estava apenas passando pela cidade casa, amanhã eu deixarei o ducado e seguirei em direção ao território da família Ixa. Não há necessidade da jovem senhora se incomodar. Bem, eu vou me retirar, jovem senhora. Huin olhou para a aparência de Zhao Hai, então ela sentiu, o senhor pode fazer o que lhe agradar. Então Zhao Hai levou Laura e os outros para retornar para as suas acomodações. Vendo que Zhao Hai partiu, Huin virou sua cabeça para Gil. Vamos voltar. Então ela se virou e caminhou em direção à saída do restaurante sem nem mesmo recuperar seu chicote dourado. As ações atuais de Huin eram muito incomuns, isso estava longe de seu comportamento habitual. Todos os que estavam presentes olharam confusos quando eles observaram para Huin saindo. Eles não sabiam o que Huin estava pensando, mas eles estavam claros de que Huin era alguém que pensaria em maneiras de voltar para Zhao Hai. Eles sabiam que Huin não era alguém que levaria uma surra sem retaliação. Depois que o grupo de Zhao Hai retornou ao seu quarto, Zhao Hai franziu a testa enquanto ele disse: "O que você acha sobre as ações de Huin? Ela não deveria estar furiosa? Por que ela estava calma?" Laura olhou para Zhao Hai e depois bufou friamente. "Por causa do que você fez, Huin pareceu olhar para você com chamas nos olhos." "Irmão Hai, você quer apostar comigo?" "Huin se juntará a nós amanhã para visitar o território da família Ixa." Zhao Hai encarou Laura, então ele balançou sua cabeça e disse: "Não fale bobagens, eu quase a matei. Eu acho que depois que ela voltar, ela encontrará alguém para lidar comigo. Como seria possível ela querer viajar conosco?" Laura bufou de novo. "Você é ingênuo demais. Você pode perguntar para Megan como os olhos de Huin estavam quando ela olhou para você." Zhao Hai se virou para olhar para Meg. Meg assentiu. "Jovem mestre, a maneira como Huin olhou para você de fato não era correta. Eu acho que o que a irmã Laura disse está correto. Parece que a jovem senhora Huin se juntará à nossa jornada amanhã." Zhao Hai ficou chocado, ele não achou que Meg iria concordar com Laura. Ele ficou intrigado. Isso era realmente tão óbvio. Então por que eu não percebi? Também, além de eu não dar a ela face, Shui também quase a matou. Ela não iria guardar rancor. Laura bufou pela terceira vez. Quem sabe, talvez ela nasceu com deficiências. Ainda assim, nós precisamos ver se a jovem senhora fez algumas indicações de viajar. Se ela fez preparativos, então ela realmente nos seguirá. Zhao Hai bateu em sua própria cabeça, ele estava completamente estupefato. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.